Meus amigos, vamos para o Rio de Janeiro agora. O laudo do IML aponta que Paulo Roberto Braga, de 68 anos, morreu entre 11h30 da manhã e 2 horas da tarde da última terça-feira. Lembra do tio Carlos, aquele cara que faleceu e foi levado a um banco, para uma agência bancária para Paulo, que foi levado a uma agência bancária para sacar um empréstimo? Pois é, temos novidades a respeito de quando é que ele morreu. Agora são 11h20, a gente vai para um rápido intervalo para quem está na rádio. Por aqui, quem continua no Morning Show vai receber agora o Rodrigo Viga, que chega diretamente do Rio de Janeiro com novidades, detalhes do caso do tio Carlos no Rio de Janeiro. Fala, Coban. Tudo bem? Tudo tranquilo? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, e é tio Paulo, não é tio Carlos. Muito obrigado pela oportunidade que você me dá de corrigir essa informação. Tio Paulo. Viga, tá contigo. Beleza, Paulo Roberto Braga, né? Aquele caso do senhor de 68 anos de idade que foi levado para uma agência já sem vida. Ali, a sobrinha, que parece que nem sobrinha, é prima, né? Segundo a documentação levantada pela polícia, tentou sacar 17 mil reais. A grande incógnita agora é a seguinte: ele morreu dentro da agência ou já chegou à agência sem vida? A defesa, no caso, a advogada da Érica Nunes, a prima, sobrinha, prima, de 42 anos de idade, diz que ele morreu dentro da agência, mas a polícia tem certeza que naquele momento, naquele ato ali da lavratura do contrato que não aconteceu na agência bancária, ali ele já estava sem vida, não tinha mais os sinais vitais. O lado do Instituto Médico Legal, o IML, disse que não é possível apontar exatamente que horas é que ele morreu. Agora, Kobayashi, alguns detalhes importantes. Primeiro deles, esse senhor de 68 anos de idade, o Paulo Roberto Braga, ele teve internado do dia 8 até a última segunda-feira com infecção pulmonar, saiu do hospital na última segunda-feira, ou seja, na véspera da data onde toda essa cena absurda, abominável e desprezível aconteceu em uma agência bancária na zona oeste da capital. Recebeu alta, mas estava bem frágil, estava bem debilitado por conta dessa infecção pulmonar. O segundo detalhe, as imagens que a gente pôde compilar e analisar do senhor saindo de cadeira de rodas de casa em um aplicativo junto com a sobrinha, prima, sobrinha, mostram que ele já estava ali no mínimo desacordado, com sinais vitais comprometidos. E também depois em um shopping center, também na zona oeste do Rio de Janeiro, nitidamente, eu analisei com calma essas imagens, o senhor também não estava interagindo, não estava se comunicando. O tio Paulo, um caso que tem repercussão, inclusive internacional. Nas últimas horas, muitos colegas que eu conheço, né, da imprensa internacional, me procuraram, me perguntaram se era verdade ou se havia algum tipo de fantasia nessa história. E aí a gente teve que contar esse episódio, mais um episódio triste, mas esse aí é bárbaro, é cruel e realmente abominável. O ML está pedindo um exame toxicológico para saber se o idoso de 68 anos de idade ingeriu algum tipo de substância que possa ter levado a óbito. Mas o fato é que para a polícia está muito claro, muito evidente. No momento ali da lavratura do ato, que acabou não acontecendo, porque precisava a assinatura do tio Paulo, o seu Paulo Roberto Braga, de 68 anos de idade, ali ele já estava sem vida. O desafio agora é descobrir se ele entrou na agência sem vida, há imagens bastante fortes que apontam nessa direção, ou se vai prevalecer essa versão apresentada pela advogada e pela própria prima, prima de 42 anos de idade, que disse que chegou com vida, mas morreu dentro da agência. Agora, se morreu dentro da agência, ainda assim, ela tentou sacar os 17 mil reais, que teriam dois destinos: a compra de uma TV para assistir você, a turma toda da bancada aí do Morning Show, e também para fazer uma obra no imóvel da família. Era cuidadora desse idoso de 68 anos de idade, viu, Kobayashi? Tá aí, Rodrigo Viga trazendo detalhes do IML, das investigações agora que envolvem esse caso que tem viralizado no Brasil todo e no mundo também. Essa imagem rodou o mundo. Obrigado, viu, Viga? Sei que você está corrido aí, muitas pautas para você. Volte sempre ao Morning Show, um bom dia. Tchau. Por aqui, Mano Ferreira, um caso sério, um caso de alguém que faleceu, uma vida, uma pessoa que merecia dignidade, pelo menos no momento da morte, e foi utilizado como um instrumento ali para uma tentativa de fraude que tem gerado tanta repercussão no mundo todo. Agora a investigação é para saber como morreu, de que jeito morreu, em que horário morreu, por quem morreu, se foi uma morte matada, enfim. Investigação acontecendo a toda no Rio de Janeiro.
Pois é, essa história é horripilante, né? A gente precisa que as autoridades e os peritos façam o seu trabalho para que a gente possa ter essas respostas e entender a dimensão do horror dessa cena, né? O quanto que ele foi utilizado após morto, como que foi esse transporte. E aí a gente estava até falando sobre imagens de Uber. Será que havia câmera nesse Uber que ela pegou? Né? Seria interessante saber tudo isso para que a gente possa ter todos os elementos, mas essa história é muito surreal. Muito bem, meus amigos. Agora tem uma coisa, está viralizando também nas redes sociais uma manifestação do Fábio Porchat, humorista, que é um cara que lacra todo mundo e nesse momento está sendo o alvo, porque ele teria feito uma brincadeira com esse caso sério, o Felipe Monteiro. Fábio Porchat está viralizado agora porque está levando para o lado do humor, sabe aquela coisa dos limites do humor? Tá levando para brincadeira a vida, a honra, a imagem do senhor Paulo, que protagonizou, infelizmente, essa cena toda. Felipe Monteiro. Esse caso não é engraçado, né? Esse caso não dá para fazer comédia. Esse caso, pelo contrário, né, ressalta exatamente a miséria humana, ressalta exatamente o quão mal pode ser o ser humano. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa morta, chegando até a instituição financeira e bancária, né, que poderia estar no momento de manifestar o luto dos amigos e familiares, está sendo utilizado como um instrumento de fraude. E quando você vê o Fábio Porchat, ele fazendo piada, né, utilizando o humor, né, no caso sério desse, isso causa no meu íntimo uma indignação, né? Não dá para você aceitar que se faça piada com essa situação. Essa piada é triste. E o Fábio Porchat está sofrendo na pele o que ele faz com todo mundo, né? O Fábio Porchat é conhecido por querer lacrar o tempo inteiro, a tal cultura da lacração. E ele, inclusive, é uma das pessoas que apoiam muito a política do cancelamento. Então, que quando você vê a sociedade reagindo a essa piada mau gosto do Porchat, você tem, de certa forma, uma certa otimismo à sociedade, né? De não deixar isso parado, não deixar isso por si só, né? Então, o que o Porchat está sentindo na pele é exatamente isso, né? A indignação da população em ter, né, que ligar a televisão e ver uma piada de mau gosto que não tem nada de engraçado. Na verdade, é um momento de você se retrair e pensar e refletir sobre a essência humana e não fazer humor e não ganhar likes por conta desse fato que é horroroso e é desprezível. E aí, Pepe, você falava antes aí sobre a sua filha, o seu pai, a sua mãe que pode usar um Uber, como você gostaria de entender essa notícia a partir dos seus familiares. Eu fico fazendo a mesma pergunta agora em relação a este caso. E se fosse o pai de alguém aqui? Se fosse o seu pai, para você que nos acompanha na audiência, se fosse um familiar que está sendo ali utilizado como um escracho, né? Uma piada. É um ser humano, tem que ter dignidade, é uma falta de noção, né, o Pepe? Não, tem que ter dignidade, né? É uma falta total de noção. Um momento desse, na verdade, assim, quando eu vejo esse fato, na verdade, apesar do luto ser individual, cada pessoa sentir um luto pela morte de um parente, pela morte de um amigo querido, eu vejo esse fato como o luto da humanidade, né? A humanidade tem que olhar para esse fato e refletir sobre o que ela quer na essência, o que ela quer no futuro, né? E não passa de forma alguma para fazer piada no momento desse triste, né? E sim um momento de reflexão. Quando eu imagino, por exemplo, isso sendo feito com um parente meu, com um amigo meu, com uma pessoa próxima a mim, o que gera em mim é tristeza e indignação, né? Então eu fico imaginando o parente, os amigos dessa pessoa, né? Olhando essa piada de mau gosto do Fábio Porchat, né? E é absurdo, né? Não tem outra palavra que não realmente um absurdo. E graças a Deus, a sociedade brasileira agiu e repeliu esse comentário, essa piada mal feita do Porchat. O Porchat, sabe o que o Porchat fez? Ele pegou uma pessoa da plateia que fingiu de morta, né? Na plateia, e perguntou, você gostou da minha estreia do programa? Aí ele balançava a cabeça da pessoa assim. Ou seja, o negócio chega a ser escatológico. O negócio tem um grau de degradação da pessoa humana muito grande. Agora, como eu sou um
um protetor da liberdade de expressão, mano, na mesma linha que você, né? Eu acho essa piada de mau gosto. Eu acho que essa piada está tendo, na minha opinião, a resposta necessária. A sociedade está falando que não aceita essa piada. Agora, o Porchat está livre para fazer piada sem graça como essa quando ele quiser. Ô, Telhada, agora esse caso aí vai exigir uma investigação bem de perto, né? As imagens já estão aparecendo, a pessoa caminhando, andando pelo Uber, com o senhor naquela condição que estava, no mínimo desacordado, como disse o Rodrigo Vigo, ou seja, já era alguém que precisava de alguma atenção, no mínimo, ser levado a um hospital, no mínimo, se já não tivesse ali morto. Trabalho para a polícia agora, Telhada. Sem dúvida, é um caso que causou asco em todos nós, como você disse, na imprensa internacional, está rodando a internet. Se não fosse um caso triste, ainda tem piada em cima, lamentável, mas a investigação tem que ser séria. Com certeza, por ser um caso que ganhou aí as notícias, terão várias linhas de defesa. Não se sabe ao certo o horário da morte, pode ter sido na agência, mas é muito complicado. Quem viu as imagens no shopping ou na saída do Uber já percebe que o cidadão, que o senhor Paulo, está totalmente entregue, está ali desacordado, no mínimo desacordado. Então, me parece sim que tem uma tentativa de estelionato ou de furto, tem que ser investigado a fundo e ser responsabilizada a tal da familiar que levou ele até a agência bancária. Agora, aquela ideia que a gente estava discutindo há pouco da câmera dentro do Uber, ô Mano Ferreira, se já tivesse nesse caso, a gente poderia já ter uma imagem de dentro do veículo, né? Porque conversaram ali as pessoas, tanto a suposta acompanhante, a suposta sobrinha, com o motorista do aplicativo, se era perceptível para o próprio motorista de que algo não estava certo e de que ele poderia ter agido ou ligado para a polícia no mínimo, já poderia ser utilizado se já tivesse valendo esse negócio da câmera. Não, e você sabe que na agência ela ficou simulando uma conversa com o próprio tio. Será que ela ficou simulando uma conversa durante o percurso? São questões que nos vêm à cabeça, né? Parece uma história de ficção, de surrealismo mágico, né? Porque é muito surreal. Você, enfim... Machado de Assis escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas com o morto como narrador. Agora tem que pensar quem é o escritor que vai escrever essa história como literatura, porque seria melhor para vida humana, para a mente humana, se esse tipo de situação, no lugar de ser uma notícia de jornal, como está sendo, fosse só uma ideia escatológica de um escritor ou uma coisa de filme, porque é muito triste quando a gente se depara com essa miséria humana vivida na realidade, né? O desrespeito à dignidade humana utilizando um cadáver que não teve nem direito a ser enlutado, a ser velado e ter a cerimônia de passagem que todo ser humano deveria ter direito.